Boa tarde, começa o nosso conteúdo de matemática dessa segunda-feira, dia 14/9, tá? Nós vamos trabalhar no nosso livro didático lá da página 21 até a página 24, tá, pessoal? Nós vamos estar falando aqui sobre a divisão de uma fração por número natural, né? Estamos estudando já a divisão de uma forma mais ampla, né? Envolvendo diversas situações, e essa daqui é mais uma situação que está acarretando na divisão aí, tá bom? As operações de divisão já foi trabalhada em outros capítulos. Agora você vai compreender como resolver a divisão envolvendo números fracionários. Acompanhe com atenção a explicação. Ao dividirmos um inteiro em duas partes, obtemos o equivalente à fração 1/2. Agora, como faremos para efetuar a seguinte divisão e qual é o resultado? Qual foi seu resultado, né? 1/2 dividido por 2. Vamos usar a representação da fração 1/2 para dividi-la por 2. Traçamos uma linha imaginária, né, dividindo ela pela metade. Devemos agora observar a representação da fração 1/2. Veja que ao traçar a linha dividindo 1/2 por 2, cada pedacinho ficou equivalente à quarta parte do inteiro, tá? Inclusive, com essa resolução, a professora aqui do seu livro mostrou que 1/2 dividido por 2 é igual a 1/4. Veja mais alguns exemplos lá na página 22. Qual foi a fração correspondente ao resultado de 1/5 dividido por 3? Para encontrar o resultado dessa divisão, primeiro é preciso representar a fração 1/5. Não esqueçam da representação de fração, pessoal, que é muito importante, tá? Toda vez que se fala em fração, é interessante você representar ela antes de qualquer coisa, tá bom? Depois deve-se traçar algumas linhas de forma a dividir o desenho em 3 partes iguais. Olha lá, o desenho está aí na sua página 22. Considerando a representação da fração 1/5 dividida por 3, cada parte vai equivaler a 1/15, tá bom? Olha lá para você ver, se você for representar, já está aí no seu livro didático te explicando. Portanto, ao efetuar-se 1/5 dividido por 3, tem-se 1/15. E qual é o resultado de 4/5 dividido por 6? Vamos observar mais esse exemplo. Primeiro, a representação da fração 4/5 é feita por meio de desenhos e em seguida algumas linhas são traçadas com o intuito de dividir o desenho em 6 partes iguais e analisá-la a sexta parte da representação. Vamos ver o exemplo aqui da página 22 aí, ó. Portanto, se a gente efetuar 4/5 dividido por 6, nós vamos ter aí 4/30. Pessoal, não esqueça, a representação das frações é muito importante nesse processo. E também entender as frações equivalentes é muito importante também. Eu espero que você não tenha dúvidas ainda sobre as frações equivalentes, tá bom? Porque é uma continuação dessa proposta aqui, tá? Inclusive, pessoal, nós vamos fazer a atividade aí do Aprender é Divertido, que é um jogo de operações, tá? É um jogo de memória de operações. Então, gostaria muito que você fizesse, me mandasse a foto de você jogando, porque nós já trabalhamos dessa forma, tá? Porque nessa atividade nós vamos trabalhar e valorizar, né, as cartas que possuem valores equivalentes. Então, você vai treinar as operações e vai treinar também os valores equivalentes. Na página 23, vem falando toda a regra do jogo. Você pode jogar com 3 ou 4 pessoas para ficar mais interessante. E aí você vai também usar as cartas lá do seu final do livro, que é do material complementar, que está te mostrando lá que são as 20 cartinhas que você vai recortar das frações especiais, né, disponíveis lá no seu material complementar. Então você já tem aí na sua mão
Então agora é só organizar, ler as regras e jogar e tirar a foto e me enviar, tá bom? Que dessa forma você vai conseguir treinar melhor a questão das frações equivalentes, tá certo, pessoal? E nós vamos também fazer essa atividade do antes de seguir da página 24, que é a questão 20, 21 e 22. A questão 22 vocês vão fazer no seu caderno, tá bom? Porque são duas situações, probleminhas aí, da 21 e da 22, que você vai fazer e uma delas demanda espaço, então você vai fazer no caderno. E na 20 vai estar te pedindo para efetuar as divisões junto com os números fracionários para você treinar também esse conteúdo. Pode retornar-se ao exemplo, pode retornar aqui a aula gravada, não tem problema, e pode também trazer as suas dúvidas na nossa live de amanhã, de sexta-feira, né? Inclusive a gente sempre está retornando aos assuntos que os alunos apresentam mais dúvida, para ninguém ficar sem aprender nada. Mas eu te convido a ter compromisso, porque se você não está assistindo às aulas, não está fazendo as atividades, é impossível de aprender. E não está participando das lives, é impossível de aprender, tá? Então eu conto com você, daqui a pouco é a nossa próxima aula dessa segunda-feira. Até lá, pessoal! Boa tarde, pessoal! No nosso conteúdo dessa segunda-feira, nós vamos entender, né, as formas de organização social e política, tá? Nós vamos destacar aqui dois pontos muito importantes, que é a campanha do voto feminino e também os direitos trabalhistas, né, que foram conquistas daquele início ali da organização política e social do nosso país, tá? Nós vamos fazer as leituras da página 15 até a página 20, mas no vídeo de hoje eu vou só ressaltar as partes mais importantes para vocês e vocês vão continuar fazendo a leitura, tá? Não deixe de ler todo o conteúdo. As partes importantes eu te aconselho a grifar aí de marca-texto, e as palavras que você tem dúvida, pode consultar o dicionário, tá? Inclusive algumas palavras vêm até com um destaque aqui, com o significado, mas não são todas. De repente são palavras que você não está acostumado ou não está habituado aí, tá certo? Então vamos entender essas pequenas evoluções, coisas que os direitos que estão até hoje, né? As mulheres, elas têm direito de votar, hoje em dia têm direito de escolher os seus representantes, inclusive podem até candidatar. Nem sempre foi dessa forma, tá? Então nós vamos entender também que nem sempre as leis trabalhistas foram da forma que são colocadas nos dias atuais, tá bom? Então vamos lá. Você sabia que em 2018 a última Constituição Federal Brasileira completou 30 anos? Ela foi promulgada em 1988 e ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Ela teve esse nome porque foi escrita logo após um período de grandes limitações a direitos políticos e sociais e avançava no campo da participação popular e no papel do Estado para garantir a cidadania dos brasileiros. A Constituição de 1988 assegurou a liberdade de pensamento e incorporou direitos básicos em várias áreas. Você sabe o que são direitos básicos, né? O nome ele já te dá uma ideia do que significa, né? A seguir, destacaremos alguns desses direitos para que seja possível entender a importância da Constituição. Inclusive, aí do lado tem a capa, né, da Constituição de 1980. Por exemplo, um desses direitos básicos é a criação do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, no qual qualquer brasileiro tem direito a tratamento de saúde de forma gratuita. Ah, mas o SUS é uma porcaria. Indiferente disso, ele está lá para cumprir o papel de atender qualquer tipo de brasileiro de forma gratuita. Então, pessoal, a gente entende que inúmeras demandas que o SUS ele representa, né? Ele tem deficiência em muita coisa, mas ele é oferecido à população de forma gratuita, tá? Em outros países você não tem direito à saúde gratuita. Então, tudo que você vai fazer, você tem que pagar, tá? Inclusive, não sei se vocês acompanharam na internet pessoas que ficaram internadas em outro país devido ao coronavírus, que quando elas receberam alta, chegou uma conta lá absurda para pagar todo o processo de internação, os procedimentos, os exames. No Brasil, nós temos aqui o SUS, tá certo?
A educação passa a ser responsabilidade do Estado para que as mais pessoas possam ter acesso ao ensino. Sim, no caso de vocês pagam pela educação, né? Mas existem inúmeras escolas públicas que são responsabilidade do Estado e garante para as crianças, adolescentes e adultos o acesso à educação, que antigamente não era um direito de todos, né? Então hoje já é um direito de todas as pessoas que querem ter o acesso à educação. Na questão de crianças e adolescentes, é uma questão obrigatória, né? As crianças e adolescentes, elas têm que estar regularmente matriculadas em uma escola, tá? O Estado passa também a garantir até acesso à cultura e ele deve proteger todo tipo de manifestação, tipicamente nacionais, como as indígenas e de afro-brasileiros. E a importância também, né, da cultura aqui nessas duas partes, da cultura indígena e da cultura afro-brasileira, se ela não vem com o direito para se manifestar, ela poderia muito bem ter acabado, né? De acordo com algumas posturas que temos aí diante da nossa sociedade. A importância da biodiversidade é reconhecida, né? E qualquer cidadão pode apresentar um projeto de lei com a assinatura de 1% dos eleitores do país. Isso também é uma diferença, né? Que vem nessa nova proposta aí social. Essa parte aí é uma parte importante para você até grifar desses direitos básicos aí, tá? Então, pessoal, vocês vão continuar a leitura aqui na página 16, inclusive tem uma foto aí, né, dos parlamentares e representantes da população reunidos em uma sessão de constituinte, tá? Que são essas pessoas que votam os projetos de leis e representam o povo lá na Câmara, tá bom? E também, pessoal, tem outra foto aqui na página 17 falando da participação dos povos indígenas na elaboração da Constituição. Isso é muito importante, né? Na foto eles estão nas galerias do Congresso lutando pela demarcação de terras, que infelizmente nós vimos na aula anterior que os indígenas foram as primeiras pessoas a estarem no Brasil e perderam muita demarcação de terra, perderam muita situação porque eles tinham direito e tem que ficar lutando para isso acontecer. Então o direito deles também está na Constituição. Inclusive, pessoal, vocês vão terminar de ler esses dois parágrafos aqui e nós vamos entrar aqui numa situação, né, que é muito importante, que é a campanha pelo voto feminino. Tem uma foto aí ao lado, né? Foto das primeiras mulheres que exerceram o direito de votar no Brasil no ano de 1927, né? Elas eram do Rio Grande do Norte. Olha que interessante, né? Hoje nós temos esse direito garantido, mas ele teve que ser conquistado também, né? A mobilização pelo voto feminino, embora tenha raízes no período da monarquia, ganhou força na República. Tá? O movimento de luta pelo voto surgiu pela percepção das mulheres de que as desigualdades econômicas, sociais, educacionais aumentavam em razão da ausência de figuras femininas no universo político. Tá? Inclusive, hoje tem até campanhas para mulheres participarem efetivamente da política, serem representantes do povo, né? A gente vê muitas campanhas com isso. E aí a política era um lugar essencialmente masculino no início do século XX, tá? Assim, as demandas femininas não ocupavam pautas na discussão dos políticos, né? Então, com muita luta e com muita dificuldade, que as mulheres conseguiram o direito ao voto e também o espaço na vida política, né? Da sociedade aqui, política do Brasil naquela época. E vamos entender que tem até uma linha do tempo super legal na página 18, que vai nos levar ao início e até quando o Brasil tem a primeira mulher presidente, né? Muito interessante isso. Essas mulheres não queriam apenas o direito de escolha, elas queriam, sobretudo, garantir a sua cidadania votando e sendo votadas. Veja a linha do tempo da evolução e da participação feminina na política, olha só. Em 1910, surge a primeira seção de mulheres sufragistas. O que significa sufragistas? Indivíduos que reivindicam a ampliação do direito ao voto a quaisquer cidadão, tá bom? 1917, rejeitada a primeira proposta de alistamento feminino para o voto.
Em 1927, né, a aprovação proposta no Rio Grande do Norte abrindo brecha para uma discussão a nível social. Em 1932, durante o governo Getúlio Vargas, que era o presidente, as mulheres conseguiram o direito de participação. Elas podiam se candidatar e votar, mas as casadas somente votariam com autorização do seu marido, e as viúvas e solteiras mediante comprovação de renda. Em 1933, Carlota Pereira de Queiroz, médica, pedagoga e escritora, foi eleita a primeira deputada federal brasileira, tá? Em 1933. Em 1934, eliminadas as restrições ao voto feminino, mas a obrigatoriedade era somente masculina. Em 1946, a obrigatoriedade do voto extensivo às mulheres. Então, assim, antes, em 1934, as mulheres não eram obrigadas a votar. Elas podiam exercer o direito, mas não era obrigatório. Já em 1946, o voto feminino era um voto obrigatório, tá? E em 2010, após 121 anos de república, Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher presidenta do país. Olha que interessante. Então, assim, as mulheres deram um grande avanço, né? De 1910 até 2010, 121 anos depois, já conseguiam eleger a primeira mulher presidenta do Brasil. Isso é muito interessante, né, gente? Indiferente de qualquer coisa, foi a primeira mulher presidenta do Brasil. E também, pessoal, na aula de hoje nós vamos entender um pouco dos direitos trabalhistas, que está na página 19. Pessoal, não deixe de voltar às páginas, leia todo o contexto. Eu estou ressaltando as partes importantes aqui. Não deixe de voltar para ler, tá? Hoje não vai ter atividade dessa aula, porque a aula de sábado ela já vem complementando a aula de hoje, tá? Então tem atividade da aula de sábado. Então eu gostaria que vocês não deixassem de ler essas páginas, tá, pessoal? E aí o marco da conquista dos direitos trabalhistas, a consolidação das leis de trabalho, que é a CLT, foi decretada pelo presidente Getúlio Vargas no ano de 1943, né? Eu, por exemplo, tenho um regime trabalhando no IESA, o regime concedido pela CLT, tá? É a consolidação das leis do trabalho, que é a carteira assinada, que daqui a pouco a gente vai entender mais sobre isso. Neste documento, as leis trabalhistas foram aprovadas para garantir direitos e deveres para trabalhadores e empregadores. Assim, estava determinado que todo trabalhador deveria possuir uma carteira de trabalho e que o empregador estava proibido de pagar um salário menor do que o admitido como salário mínimo e obrigado a realizar o pagamento do salário mensal, né? Que é nesse formato até hoje, né? Então, pessoal, aqui nós temos também uma foto dos trabalhadores que se reuniam para ouvir o anúncio da consolidação das leis do trabalho no dia 1º de maio de 1943, que é um feriado comemorado, né, até nos dias atuais, que é o Dia do Trabalhador, tá? Como toda conquista de direitos, a CLT também foi fruto de demandas dos trabalhadores. Então, por meio de muitas manifestações, muita reivindicação, muitas pessoas sofreram para que esse direito fosse a ser concedido, né, e ampliado aí. Não tenha sido uma novidade de existência as leis trabalhistas, no entanto, a CLT ampliou, né, direitos e, por meio da Justiça do Trabalho, criado 2 anos antes, maneiras eficazes de fiscalizar e ampliar as leis que passaram a existir, tá? E aqui, pessoal, na nossa página 20, vem falando também, né, sobre a questão da greve, sobre a questão da jornada de trabalho, né, sobre como que a cidade, os imigrantes, né, como que essa mão de obra predominante em oficinas e fábricas, por ter longas jornadas e receber salários super baixos, como que a CLT vem garantindo direitos para esses trabalhadores. Inclusive, a gente tem até uma foto aqui de um jornal, né? Jornal Cruzeiro do Sul de 1917, que informa sobre a greve geral. A greve nessa cidade, cerca de 10 mil operários param por causa da greve. Entender também, né, que a Constituição diz que tanto o direito ao trabalho quanto o direito ao lazer devem ser assegurados, né, juntos. Então, a pessoa tem direito a trabalhar, mas ela também tem direito ao lazer, não é só trabalhar, né? Então, leia a página 20 aqui, marca as partes importantes, volta a leitura, não pula a leitura, assista o vídeo,
tá? E a aula de sábado que eu gravei é uma extensão para essa aula, para recuperação daquela carga horária de sexta-feira, que a gente teve uma carga horária menor. Comentei com vocês que a aula de segunda-feira ela ia ser um pouco extensa, aí eu gravei no sábado para antecipar, tá bom? Então, justificando aí para vocês por que a gente teve aula no sábado, tá certo, pessoal? Então, até a nossa próxima aula de geografia, que é na próxima agora. E não deixe as coisas acumularem aí para você. E é muito interessante a aula de hoje de história, que nos mostrou como que a gente avançou em direitos, né, e em deveres também. Começa o nosso conteúdo de geografia dessa segunda-feira, né? E nós vamos falar sobre descobrindo o significado, sobre os símbolos, né? E sabendo também que o Brasil possui símbolos. E vamos entender quais que são esses símbolos, né? Vamos fazer também a atividade do antes de seguir da aula referente de hoje, tá? E nós vamos trabalhar no nosso livro didático da página 18 a 21, tá bom? Então acompanhe aí comigo. E não deixe de ler, vou destacar as partes importantes e você vai ler todo o texto, tá bom? O que são símbolos? Você conhece as imagens ao lado? Que são as imagens dos nossos queridos emojis. Sim, um sucesso total na internet, no WhatsApp, né? Muita gente só usa o emoji para comunicar e é muito interessante essa parte dos símbolos aí, né? Sabe o que cada uma delas significa? Nem sempre é necessário utilizar palavras escritas, né? Palavras escritas para se comunicar. Hoje, com o avanço da tecnologia, isso é algo comum, né? Os usuários de mídias sociais provavelmente conhecem os símbolos representados ao lado e conseguem se comunicar utilizando somente eles, como eu falei aqui agora, sem precisar traduzir em palavras ou desejar o que expressam, ou desejam o que expressam. Alguns sinais e símbolos são usados em todo o mundo e por isso são chamados de universais. Entanto, outros fazem parte de códigos combinados e usados apenas por indivíduo que possui uma forma de comunicação de um determinado grupo, tá? Como o uso do dialeto em regiões. Isso é muito importante. Nosso Brasil é dividido em regiões, então tem alguns dialetos que só fala aqui em Minas Gerais, por exemplo, né? Esse trem, que calor, né? Ô trem bom, ai. É só aqui que a gente vai usar esses dialetos, tá? E aí na atividade do antes de seguir, eu acho interessante a questão 1, que ela vem pedindo para você associar cada imagem ao que significa, tá? Então são imagens aqui que todo mundo conhece, então você vai associar a imagem aí com o que significa, tá certo? E a questão 11 e 12, são pouquinhas questões hoje, tá? E lá na página 20 vem falando que também o nosso país, o Brasil, possui símbolos, né? Os símbolos são elementos importantes para a comunicação entre as pessoas. Eles são também uma forma de expressar marcas culturais e por isso, quando estudamos os símbolos de um determinado local, temos a oportunidade de aprender um pouco sobre a identidade e a história dos grupos que habitam naquele lugar. Uma nação é composta por pessoas que habitam no mesmo território, tá? Que se orientam pelas mesmas leis e têm os costumes semelhantes. Possui vários símbolos, né? E dentre deles alguns chamados oficiais, tá? No caso do Brasil, os símbolos oficiais estão de acordo com a Constituição Federal, que são a bandeira nacional, o hino nacional, o brasão da República e o selo nacional. Vamos ver eles aqui na página 20 e na página 21, quais que são eles, né? A bandeira nacional, as cores, o formato, todo brasileiro conhece a sua bandeira, né? As posições das estrelas correspondem ao céu do dia 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, né? O brasão da República. O desenho foi criado no governo do primeiro presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca. O primeiro presidente foi criado aí o brasão da República Federativa do Brasil. O hino nacional, né? A letra do hino nacional foi criada em 1909 por Osório Duque Estrada, mas só foi oficializada em 1922, tá?
Se você não sabe cantar o hino nacional, eu te convido a cantar ele na sua casa, porque é muito importante, como um cidadão brasileiro, você saber o hino do seu país, né? E o selo, né, que é usado para autenticar atos do governo, como os diplomas e certificados expedidos por escolas oficiais, tá? Esse brasão aí da República Federativa do Brasil, tá? O Brasil tem outros símbolos que foram apresentados por projeto de leis e depois aprovados. Você sabe qual é a ave símbolo do Brasil? E a árvore símbolo do Brasil? Se pudesse que a ave e a árvore, você escolheria qual para representar o Brasil? Professor, eu não sei. Então você vai dar uma pesquisadinha, pode usar o recurso da internet e vai responder essa questão no seu caderno de geografia. Qual que é a ave símbolo do Brasil e qual que é a árvore símbolo do Brasil? Identificou as duas? Escreveu no caderno? Beleza. Agora, se você pudesse escolher, você vai indicar uma ave e uma árvore para se tornar o novo símbolo do Brasil, se você tivesse esse poder de escolha, né? Então, você vai colocar aí no seu caderno de geografia, tá bom, pessoal? Galerinha, quero explicar para vocês aqui sobre a aula de sábado, que era um sábado letivo, né? E era referente à quarta-feira. E aí eu gravei a aula, né? Eu acho que foi uma das únicas professoras regentes que gravou a aula de sábado, que ela complementou aquelas horinhas que eu precisei de ausentar na sexta-feira devido ao meu problema da internet. Então, nós já estamos isentos, né, das aulas gravadas, que complementou as aulas de sábado com as aulas de hoje, tá? Então ficou tudo tranquilo. E amanhã a nossa live vai começar alguns minutinhos mais cedo para complementar toda aquela parte da nossa aula ao vivo de sexta, que demorou a acontecer devido aos problemas técnicos, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Não deixe de fazer suas atividades, de ler os seus conteúdos, e amanhã eu te espero na nossa live, tá? Beijão para vocês.